Graça e paz, querido. Sou o pastor Ricardo Robortella. Estamos na segunda aula do nosso treinamento sobre adoração profética nas ruas. Estamos falando sobre a conscientização do porquê. Por que vamos para as ruas? Qual é o nível de adoração? Qual a diferença de adoração profética nas ruas para uma marcha para Jesus? Nós falamos algumas coisas na primeira aula, mas eu quero recapitular algumas coisas, e a principal delas é que você entenda o seguinte: uma coisa é você ir para as ruas proclamar. Uma coisa é você ir cantar. Isso é uma proclamação, é maravilhoso. Pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, elas ouvem o nome do Senhor, então o nome do Senhor é exaltado. Uma outra coisa é a adoração profética, porque a adoração profética tem a ver com atmosfera, guarda essa palavra, atmosfera ambiente. É quando Deus usa os seus filhos para transformar ambientes. O porquê que nós precisamos fazer isso exatamente nesse momento hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu falei um pouco isso na primeira aula, sobre o momento que o Brasil está vivendo, né? E eu disse sobre o nosso testemunho em Cuba, eu falei, e eu creio que hoje há uma ameaça real do comunismo, do socialismo, das ideias e valores realmente violentarem o Brasil. Uma vez o Senhor me disse que Cuba era como uma mulher. E esse tipo de espírito, que é o espírito de Jezabel, ele entra numa nação, é como um homem violentar uma mulher, tira completamente a identidade daquela pessoa, a pessoa fica completamente perdida, o momento no espaço, ela perde o espaço, ela perde o posicionamento em referência a outras nações. Quer dizer, estamos realmente diante de uma ameaça. Eu quero que você, nesse estudo de hoje, possamos continuar na conscientização desse momento que estamos vivendo. Em Esther, capítulo 4, versículo 1, disse: quando Mardoqueu soube tudo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o povo de Israel, o povo judeu, estava sendo ameaçado de ser exterminado. E isso, Mardoqueu ouviu falar. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a adoração profética, a consciência dessa adoração, ela nasce de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Curarei a tua terra, sararei a sua terra. Eu quero que você entenda que é necessário, a primeira palavra para você entrar nesse nível de adoração profética, a palavra é arrependimento. Não é mudança, não é simplesmente mudança de uma atitude, tá? É uma mudança de hábito, mudança de valores, porque muitos de nós podemos clamar por libertação. Senhor, nos livra desse mal. Não é isso. Muitas pessoas estão orando: Senhor, nos livra do comunismo, nos livra do socialismo. Isso não vai fazer com que Deus possa operar. O que vai fazer é quando a sua igreja rasga as suas vestes, e pano de saco e cinza, e vai para o chão e se humilha e pede perdão pelos seus pecados. Nós vamos voltar nesse texto aqui, mas eu quero que você abra comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Fala sobre a ameaça quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele ameaçou Israel, quando ele ameaçou invadir a cidade de Jerusalém. Você deve se lembrar que aquelas cidades naquela época eram cercadas com muros, e os muros cercavam aquela cidade. Senaqueribe entrou ameaçando, e uma das coisas principais que ele fazia, ele escrevia cartas ameaçando o povo judeu. E é interessante você entender, queridos, que nós estamos vivendo algo muito semelhante hoje. E essa conscientização da adoração profética é para você se posicionar no que está acontecendo hoje. Porque nós, como filhos de Deus, nós como pessoas que você entender, nosso direito de primogenitura, nós como filhos, eu falei na outra aula sobre herdeiro e escravo. Quando nós nos tornamos herdeiros e filhos, nós também nos tornamos primogênitos e com o nosso direito de primogenitura. E nosso direito de primogenitura, nós temos acesso a uma porção dobrada, e nós também temos acesso a uma percepção profética. E essa percepção profética que nós temos, ela faz com que a gente possa ter entendimento do que acontece hoje no Brasil e o que acontece hoje nas nações. Senaqueribe cercou Jerusalém
ele escrevia cartas em hebraico, eles ficavam ali no pé do muro gritando: quem são vocês? Se você estudar o texto de 2 Crônicas. E mais do que isso, ele fortificou, reparou todo o muro. Quando Ezequias ficou sabendo do que estava acontecendo, ele então reparou o muro quebrado. É o que? É tempo de nós, como eu falei na primeira aula, sondarmos o nosso coração. É tempo da gente entender se tem algum tipo de idolatria em nossos corações. Segundo lugar, ele foi nas fontes. Ele purificou as águas. É um nível de adoração que nós vamos liberar. Você lembra que eu falei sobre adoração comum? Evangelismo com música, posso dizer, louvores com adoração, uma marcha para Jesus, mas a adoração profética é um outro nível de adoração, é quando nós entramos em intimidade com Deus, é quando nós sintonizamos com Deus. Foi exatamente o que Ezequias fez. Ele limpou as suas águas, ele limpou as águas. Quando ele limpou as águas, ele trouxe sobre Israel, sobre Judá, naquele exato momento, ele trouxe uma sintonia maior com Deus, uma mudança de ambiente. E quando isso aconteceu, ele despertou algo maior. A Bíblia diz que ele reparou os muros, ele trouxe também limpeza das águas, mas ele também chamou a voz profética, ele chamou Isaías para a batalha. Esse é o momento, queridos, nesse nível de batalha, de adoração profética, que nós estamos tendo a consciência que estamos vivendo hoje, porque o comunismo, o socialismo que nós estamos lutando hoje é exatamente Senaqueribe cercando Jerusalém, ameaçando nos muros, gritando em hebraico, dizendo: quem é o seu Deus que vai livrar vocês? Preste atenção. Ezequias representa a igreja, o governo, tá? E Isaías representa a voz profética. Então ele chamou a voz profética. Nós não podemos vencer essa batalha sem a voz profética. É o que a gente precisa ter, essa consciência, que a adoração profética não é mais uma canção. Se a gente for para as ruas cantar, não é nada disso, nós não vamos mudar o ambiente. Se a gente for para as ruas gritar um título ou um nome de uma pessoa, isso não vai mudar os céus. O que a gente realmente precisa é mover os céus para um outro nível de adoração, que é a adoração profética. Quando ele chamou Isaías, ele trouxe a ambiência da voz profética. Eu quero que você agora se lembre de Elias. Elias, antes dele lutar com os profetas de Baal, ele organizou as pedras. Ele colocou cada pedra no seu devido lugar. Nós precisamos hoje, para esse nível de batalha, colocar a nossa vida em ordem. Sondarmos o nosso coração para enfrentarmos esse nível de batalha. Como eu disse, quem tem telhado de vidro não pode entrar nesse nível de batalha. Nós somos chamados por Deus para sermos desafiados para esse nível de batalha. Muita gente vai na onda, muita gente vai no movimento, mas eu estou aqui convocando, não precisa ser tantas pessoas, mas pessoas que realmente possam ser tocadas por Deus, transformadas, que exalam a glória de Deus. Lembra que eu falei sobre a idolatria? Lembra que eu falei sobre Moisés clamar a glória de Deus? Nós precisamos atrair essa glória, trazer essa glória para dentro das nossas vidas. Quando isso acontece, sabe o que Deus faz? Deus libera um anjo. A última palavra de Deus, todos os inimigos do Brasil, e eu creio que está acontecendo exatamente isso, exatamente agora. Todos os inimigos do mundo inteiro contra o Brasil se levantaram contra a nação brasileira. E se nós acharmos que na nossa força nós vamos vencer, eu vou dizer que nós não vamos vencer. Todos os inimigos do Brasil, a mídia, o Supremo, as nações, meu querido, tudo está contra o Brasil. Resta-nos chamar a voz profética. Resta-nos vivermos intensamente essa consciência da glória, da presença de Deus. E aí, na próxima aula, eu vou começar a abordar como nós podemos abraçar a adoração profética. Alguns exemplos, alguns testemunhos do que é uma adoração profética. Mas eu quero que você tenha essa consciência que não é uma canção, não é uma música, não é um movimento, é uma liberação profética para a nação brasileira. Que Deus abençoe você.